Oi, gente, meu nome é Silvana, sou professora de Biologia do Estado de São Paulo. Essa é uma videoaula sobre ácidos nucleicos. Nós já falamos sobre DNA, suas principais características, e ficou faltando falar sobre RNA e suas principais características, que é o que nós iremos ver nessa aula. Então, vem comigo aqui. Então, só para a gente recordar, nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA. O DNA é uma sigla em inglês, que vocês estão vendo ali, e o RNA também é uma outra sigla para uma palavra em inglesa, cujo significado é ácido ribonucleico. O A significa a natureza dele, né, a natureza química dele, que é um ácido. O R é a ribose, que é o tipo de carboidrato, é a pentose que nós encontramos no RNA. E o N, aonde ele foi encontrado pela primeira vez, que foi no núcleo. Só que nós sabemos que o RNA, assim como o DNA, ele não está isolado no núcleo da célula. O RNA, ele pode ser encontrado também no citoplasma e formando os ribossomos. Assim como o DNA, o RNA também é importante, porque o RNA é capaz de ler o código que está escondido no DNA e expressar a característica ou a proteína que está ali armazenada. Pensa como se fosse um produto de código de barras, de repente foi mais fácil para você. Como é que quando você vai passar aquele produto, você pegou um produto no mercado, sei lá, peguei um saco de arroz. Quando eu vou pagar lá no caixa, o caixa ele não tem uma tabela que ele procura. Ele passa um código num leitor de código para saber qual é o produto e qual é o preço. Então, pensa que o código, aquelas barras, é o DNA, tá? Eu olho aquilo ali, eu não sei o que é. Mas quando eu tenho o leitor do código de barra, que seria o nosso RNA, eu consigo traduzir isso. Eu consigo decifrar qual é a mensagem que está ali. Eu consigo saber qual é a proteína, qual é a substância que a minha célula deverá produzir. Então, eu preciso ter essas duas substâncias, eu preciso ter essas duas moléculas presentes no meu organismo para poder produzir aquela proteína, tá? Tanto o DNA como o RNA eles são formados por estruturas menores chamadas nucleotídeos. Todo nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, que é o círculo ali que vocês estão vendo, que eu estou usando a letra P, de fósforo, já falamos isso no outro vídeo. É representado, ele é composto por uma pentose, que é um carboidrato, que no caso do RNA é a ribose, ó, a RNA começa com a letra R, ribose, e tem as bases nitrogenadas, que no caso do RNA vai ser adenina, citosina, guanina e uracila. Então aqui só para a gente retomar o que foi visto no slide anterior, então a pentose do RNA é a ribose, as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e uracila. Lembra que a diferença principal nas bases nitrogenadas entre DNA e RNA é a ausência de timina e a presença de uracila na molécula de RNA. Além disso, a molécula de RNA ela é simples, não é dupla, igual a molécula de DNA. O RNA, então a gente já conversou sobre algumas características, o próximo slide ele vai confirmar isso pra gente. O RNA é sempre uma molécula simples, uma fita simples. É produzido sempre a partir de uma molécula de DNA por um processo chamado transcrição. O que é transcrever? É pegar a informação de um ponto e passar para outra. Vamos imaginar que você está aqui agora transcrevendo a informação desse PowerPoint, desse slide. Vai tirar o que está escrito daqui e passar para o seu caderno, tá? Ou sei lá, de repente, para o seu documento que você está fazendo a anotação. É tirar a informação de um ponto e trazer para o outro. Então, imagina, a molécula de DNA, ela é dupla. Tá? Imagina aqui a palma da minha mão, tá? As minhas duas mãos unidas, ela é dupla. Quando eu preciso produzir uma determinada proteína, o código que vai determinar a produção da proteína está aqui na minha molécula de DNA. Tem uma enzima chamada DNA polimerase, que a gente vai ver isso aqui mais pra frente, mas vamos só adiantar um pouquinho. A DNA polimerase, ela vem, ela abre a minha molécula de DNA num determinado trecho, da qual proteína eu vou produzir. A molécula de RNA vem, se encaixa e faz a leitura daquele código para poder levar a informação
para fazer a proteína. Isso que é transcrever, é o RNA que vai retirar essa informação. E lembrando, o RNA, ele não tem como base nitrogenada a timina, aonde acaba entrando a uracila. Então, a gente pode imaginar aqui, a adenina vai combinar com uracila, citosina com guanina, tá? Lá no DNA era A com T, C com G. Aqui é A com U, C com G, tá? AUCG, tá? Para o RNA. Então, quando o RNA vai copiar a informação do DNA, aonde tiver adenina, entra a uracila. Aonde tiver citosina, entra a guanina. Aonde tiver timina, entra a adenina, porque ele tem. Tá bom? Vamos ver aqui essa próxima informação que vocês têm aqui. Imagina a molécula do DNA, já abri ela no trecho que eu queria, que está aqui essa primeira linha. Timina, adenina, citosina e guanina. Vou copiar, vou tirar essa informação, vou transcrever essa informação para o RNA. O RNA, aonde tiver timina, ele vai entrar com a adenina, porque tem adenina no RNA. Aonde tiver adenina, era para entrar timina, não era? Era. Mas tem timina no RNA? Não tem. Quem tem? Uracila. Então entra a uracila. Acompanha aí na segunda base da segunda linha, na fita de RNA. Depois, na fita de DNA molde, tem citosina. Quem é que entra no RNA? Guanina. Aonde tem guanina, entra citosina. Tranquilo? Aqui é a representação do RNA, molécula simples. Eu tenho que só lembrar que eu tenho 3 tipos de RNA. Vou adiantar isso daqui um pouquinho, a gente vai ver depois. Eu tenho o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Pensa nos nomes. RNA mensageiro é quem tira a mensagem. É o RNA que chega lá no DNA, na molécula de DNA, e transcreve a informação que está ali. O RNA transportador, ele vai pegar os aminoácidos, lembra que a gente falou na outra aula? Vai pegar os aminoácidos, que são estruturas formadoras de proteínas, de acordo com a necessidade, de acordo com a proteína que eu vou fazer, tá? E vai levar isso no RNA, o RNA ribossômico, que vai formar o ribossomo, onde vai acontecer a produção de proteína. Então, a gente pode pensar todo esse processo como se eu estivesse fazendo um bolo. Imagina que eu imprimi uma receita de bolo, tá? Imprimi a receita de bolo e deixei lá em cima do fogão. A receita de bolo, ela tem... Vou fazer bolo de fubá. Ela tem um passo a passo de quais ingredientes eu vou usar. E o ingrediente, né, bolo de fubá, vai estar ali específico. Então, é o resultado final que eu vou ter. Imagina que eu saí e deixei a receita em cima do fogão. Quando eu voltar, depois de 5 horas, tenho o bolo de fubá? Não tenho. Porque eu preciso de alguém que faça isso. Então, vou imaginar que minha mãe vai lá ver a receita, fica compadecida, né, e resolve fazer o bolo para mim. Aí, ela vai ler a receita, RNA mensageiro, tá tirando a informação da receita. Vai no armário pegar os ingredientes, são os aminoácidos. Vou fazer bolo de fubá. Pega lá o fubá, pega lá a farinha, o trigo, né, a farinha de trigo, os ovos, o leite, tá? E faz o processo. Aonde que vai acontecer? Bati só lá o bolo, bati o bolo. Mas aonde que vai, já tem o bolo ali, só de bater a massa? Não. Aonde que vai ser feito o bolo? No forno, não é isso? Então, esses ingredientes vão ser unidos no forno, aonde vou ter meu resultado final, que é o bolo. Então, ó, vamos pensar? Receita do bolo. DNA, que é a nossa receita. De qual proteína eu vou fazer? RNA mensageiro é quem lê aquela receita e vai fazer a informação. RNA transportador é quem vai ver quais são os ingredientes que eu vou usar para fazer aquela proteína. E o ribossomo, que constitui, é feito pelo RNA ribossômico, é onde vai acontecer a produção dessas proteínas. Aqui vou passar depois um vídeo para vocês sobre isso daqui. Espero que eu vou me despedir porque vai ser a última coisa. O vídeo vai entrar logo depois. Espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvidas, me procurem. Beijinhos, abraços e até mais. A vida. Um dia ensolarado, um simples amigo e um complexo relatório biológico. O projeto Genoma Humano é uma forma de exploração molecular do ser.
quase todas as nossas células, as dos músculos que nos permitem rir, as do cérebro que nos dão sentido de humor, as dos olhos que captam tudo, contém um conjunto complexo de todos os nossos genes, o genoma. Se pudéssemos viajar ao nosso interior, a uma célula, veríamos 23 pares de cromossomos em um núcleo. Cada cromossomo contém uma molécula de dupla hélice, o DNA. Se esticássemos todos os cromossomos, o DNA de uma só célula se estenderia a 1,5 m de comprimento. Essa dupla hélice é formada por elementos básicos, chamados nucleotídeos, que contêm um alfabeto de 4 letras, as bases nitrogenadas. A sempre emparelha com um T, C sempre com G. 4 letras. Tais informações encontram-se em trechos do DNA denominados genes, que servirão de molde para a formação de moléculas mensageiras, os RNAs mensageiros. Os elementos básicos de cada RNA mensageiro e do DNA são as bases. As bases de um filamento do DNA especificam a ordem das bases de um novo filamento de RNA mensageiro. O DNA sempre permanece dentro do núcleo enquanto o RNA mensageiro viaja em direção ao citoplasma. Lá, uma máquina de produção de proteínas chamada ribossomo lê o RNA mensageiro para criar uma proteína em particular. Cada 3 nucleotídeos de molécula de RNA mensageiro identifica um aminoácido, unidade formadora de proteína, que será transportado por um outro tipo de RNA até o ribossomo, o chamado RNA transportador. As moléculas de RNA transportador auxiliam na tradução do código genético contido no DNA e no RNA mensageiro em questão, produzindo com isso uma proteína específica. As proteínas são as operárias. Algumas formam estruturas tais como tendões ou pelo. Outras percebem luz, sentem sabores, controlam reações químicas, levam mensagens entre as células e muito mais. Para nos entender do ponto de vista molecular, os cientistas leem 3 bilhões de letras que formam o DNA do genoma humano. Os diferentes conjuntos de genes integram os complexos fatores ambientais para influenciar características como a nossa aparência, personalidade e risco de doenças, como o câncer ou problemas do coração. Uma maior compreensão de nossos genes, de como agem e interagem entre si e com o ambiente, nos ajudará a entender melhor a complexidade e a maravilha da vida.